Já chegamos no terceiro dia do pilar de relacionamentos interpessoais aqui no nosso devocional de inteligência biblicamente emocional. Estamos quase finalizando, né, os nossos devocionais e refletindo esses dias sobre a proficiência na interação dos relacionamentos, construindo redes e influenciando outros. Vamos relembrar nosso versículo para memorizar? É provável que você já deve estar sabendo pelo menos uma parte dele sozinho, sem ler, mas vamos lá, vamos tentar falar logo, sem ler. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Se alguém disser ama a Deus e odiar o seu irmão, é mentiroso, pois aquele que não ama o seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. 1 João 4, do 19 ao 20. Hoje, o nosso tema é uns aos outros, a reciprocidade, a começar em mim. O termo uns aos outros aparece muito nas Escrituras, especialmente no Novo Testamento, no contexto de igreja e comunidade. Existem muitos verbos no imperativo que revelam a importância de vivermos engajados na vida uns dos outros. E a questão aqui é, estou praticando isso com o meu próximo ou estou exigindo isso dos outros? Vamos refletir em Romanos 15, do 5 ao 7. Acredito que esse é um dos textos que mais revelam a salubridade dos relacionamentos interpessoais. Ora, o Deus da paciência, aí já começou, né? Paciência realmente a gente precisa, né, para se relacionar. E da consolação vos conceda o mesmo sentir de uns para com os outros, segundo Cristo Jesus, para que concordemente e a uma voz glorifiqueis ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu, para a glória de Deus. Romanos 15, do 5 ao 7. Neste texto, somos mais uma vez encorajadas a seguir o exemplo de Cristo Jesus, porque Ele tem nos dado o amor que precisamos para amar uns aos outros. Ele é o nosso relacionamento fonte, que alimenta todos os outros relacionamentos. E se você percebeu nesse texto de Romanos, eu sublinhei 2 verbos. O que eles expressam sobre relacionamentos interpessoais saudáveis? Você consegue perceber essas ações no seu dia a dia enquanto você se relaciona? Pense em maneiras práticas de desenvolvê-las. Então, reflita sobre sentir e acolhê-los. Como essa reflexão, essas definições desses verbos podem ser aplicadas aos seus relacionamentos. Reciprocidade é. Nós temos aí uma fotinho, né, uma ilustração do que representaria um relacionamento saudável, em que ambos se empenham no relacionamento. E um relacionamento que não é saudável, em que apenas uma pessoa fica ali tentando, fazendo e o tempo todo tentando criar um relacionamento em que o outro não é recíproco, né? E nós queremos pensar, quando a Bíblia fala sobre reciprocidade, e ele fala sobre uns aos outros, ela está querendo dizer que é algo que é mútuo, né? E definição de reciprocidade, aquilo que se faz ou que se dá em recompensa ou em troca de algo similar, mútuo. Qualidade e caráter de recíproco, correspondência mútua. Recíproca, reciprocação. Cristo faz questão de nos ensinar um procedimento de reciprocidade como parte da salubridade na comunidade cristã. Como cristãos, é essencial que nós tenhamos essa visão de reciprocidade, né? Não devemos apenas esperar receber e nem esperar somente servir, doar, né? Ele deseja que sejamos correspondentes mutuamente. Mas sabemos que não é isso que acontece o tempo todo. Pense numa situação de relacionamento não saudável. Como um verdadeiro cristão deve proceder?
quando eu falo dessa situação, é dentro da igreja. Claro que quando nós estamos falando de relacionamentos com incrédulos, né, com pessoas que não estão se submetendo à palavra, nós precisamos ainda de uma perseverança, de uma sabedoria ainda mais, de mais graça, né? Mas dentro da perspectiva de relacionamentos uns com os outros, dentro da igreja, dentro da comunidade, como nós podemos perceber uma situação não saudável? E eu gostaria que você lesse Mateus 18, do 15 ao 35, e refletisse nesse texto para pensar, né, relacionamentos da maneira bíblica e o tratamento desses relacionamentos da maneira bíblica. Alguns problemas comuns em relacionamentos. Vamos detectar algumas evidências de relacionamentos que não têm seguido a salubridade necessária para viver a reciprocidade de uns aos outros. Existem inúmeros tipos de relacionamentos problemáticos, mas vamos pensar em alguns aqui. Antes, vamos pensar em relacionamentos saudáveis. O que são relacionamentos saudáveis? Uma relação honesta, de confiança, baseada no respeito, na gentileza, na boa comunicação, no suporte e, é claro, no respeito à individualidade do outro. A salubridade se encontra em uma visão adequada de Deus e de si mesmo, o autoconhecimento, e na percepção adequada do outro, a empatia. Enquanto ambos estiverem colocando suas expectativas em Cristo e não um sobre o outro, sentirão leveza em seus relacionamentos. Então é interessante a gente ver que relacionamentos saudáveis também são baseados nos pilares que a gente já estudou, de autoconhecimento e de empatia, né? Como que isso contribui para leveza nos relacionamentos. Mas também precisamos pensar em alguns tipos de relacionamentos doentios. O primeiro que vamos falar aqui são relacionamentos autoritários e abusivos, relações marcadas pelo medo e injustiça, em que existe uma busca constante por controle, podendo haver desrespeito por poder, manipulação e até mesmo punições injustas. Esse relacionamento pode acontecer entre pais e filhos, entre marido e mulher, entre chefe e patrão e empregado, vários tipos de relacionamento, né? E é importante. E até mesmo dentro da igreja isso pode estar acontecendo, né? Entre pastor e ovelha, entre líderes, liderados, entre discipulador e discipulado. E é importante que a gente perceba se isso pode estar acontecendo em algum relacionamento próximo a nós ou até conosco mesmo. Outro tipo de relacionamento doentio são os relacionamentos de dependência. Relações que trazem sofrimento, mas das quais a pessoa não consegue se desvencilhar por conta da dependência emocional. E isso gera na pessoa uma autoestima muito frágil e uma sensação de pouca valorização das próprias competências. Esses relacionamentos geralmente transtornam, né, o interior de uma pessoa a ponto dela ela sentir que ela não consegue nada sozinha, por depender totalmente do outro. E é algo que pode sim e deve ser tratado e precisa de intervenção bíblica, de intervenção, sim, de pessoas que querem o bem daquele que está dependente. Existe também os relacionamentos de codependência, relações que geram possessividade em ambas as partes, que se envolvem de uma forma doentia. Então, existe o medo de desgastar a relação e a tentativa de evitar conflitos, anulando, então, as vontades e sentimentos, e prefere-se manter aquele relacionamento a se desgastar com a pessoa. Né? Isso é uma das maneiras práticas em que um relacionamento de codependência acontece. Não existe o tratamento, né, dos conflitos, mas sim um medo doentio daquela relação se desgastar e uma possessividade de ambas as partes. Relacionamentos assim precisam de tratamento, precisam
de intervenção. E o Evangelho é capaz de transformar esses relacionamentos. Agora, vamos pensar no texto de Romanos 15, do 5 ao 7. Você acredita que o Evangelho pode nos ajudar a ajustar nossos relacionamentos e perceber essa falta de salubridade neles? Bom, eu espero que perceber esses relacionamentos doentios tenha sido uma forma de você verificar e avaliar que tipos de relacionamento você está inserido e que você possa procurar ajuda, procurar alguém que realmente tenha capacidade e conhecimento da palavra para te ajudar, caso esteja vivendo um relacionamento doentio. Gostaria, então, de ter uma reflexão a partir do texto de Lucas 10, do 25 a 37, que é do bom samaritano, e responder a pergunta: quem é o meu próximo? Né? Gostaria que você lesse esse texto e que nós pudéssemos, então, perceber algumas lições práticas dos nossos relacionamentos que podem, então, ser consideradas enquanto somos desafiados, né, a nos relacionar com o nosso próximo. Vamos ver aqui 4 dessas lições práticas. Primeiro, o verdadeiro amor ao próximo não olha com julgamentos e conceitos pré-concebidos. Isso está lá em Lucas 10, do 30 a 32, mas também em 1 João 3, 14. Um relacionamento de verdadeiro amor ao próximo também demonstra compaixão com a dor do outro e se importa, né? Tem empatia. Assim como diz Lucas 10, 33, a gente vê o bom samaritano tendo esse tipo de comportamento. E Filipenses 2, 1. O verdadeiro amor ao próximo também tem ações práticas. Nós vemos isso na vida do bom samaritano e em 1 João 3, 18, né? Não amemos de língua, mas de fato e de verdade, né? Com as nossas ações. E o verdadeiro amor ao próximo também não espera algo em troca. Ele age, né, sem os interesses, né? E é o que a gente vê também na vida daquele bom samaritano que quis ajudar sem receber nada em troca. É interessante pensar que o amor que o Evangelho nos ensina, apesar de nos ensinar a reciprocidade, também nos ensina o altruísmo e o vivenciar o amor sem buscar, sem ser, como diria, sem olhar para o outro com interesses além, né? A reciprocidade, ela demonstra uma salubridade no relacionamento, mas quando nós não temos reciprocidade, isso também não deve nos evitar de amar, né? O amor, ele não procura os seus interesses, então, apesar da reciprocidade ser necessária, ser importante na salubridade, ela não é um requisito para que nós venhamos a amar o próximo. Então, vamos finalizar com esse momento de reflexão e desabafo. Pense no texto de Romanos 15, 5 a 7, que nós falamos bastante aqui, e foque na palavra acolher. Escreva essa definição e como essa ação precisa estar presente na sua vida para com você mesmo, acolhendo suas singularidades, e para com o outro, acolhendo as singularidades do outro. Reciprocidade bíblica. Relembre os tipos de relacionamentos não saudáveis citados e explique como a salubridade do relacionamento celebra a reciprocidade bíblica de uns aos outros. Quais lições você aprende com a parábola do bom samaritano? E como essas ações práticas podem ser vistas na sua rotina diária? Desejo um ótimo devocional e que você seja abençoada com essas reflexões.